Pois eu vou querer oferecer a contradita da testemunha ao seu amigo, tendo em vista desse cadastro da vítima. E muito embora o CPP não trate sobre o tema de impedimentos, suspensões e testemunhas, admite, obviamente, a aplicação subsidiária do CPC ao processo penal, proposto do artigo 3º do Código de Processo Penal. E cabe também mencionar que essa omissão, esse tratar de impedimentos e suspensão de testemunhas não se trata de silêncio eloquente do legislador. Porque, no âmbito das reformas processadas pelo processo penal, do Código de Processo Penal, nenhuma delas está no capítulo específico que trata das testemunhas. Inclusive, admite-se e é aplicado no dia a dia forense, e entendimento doutrinário e baseado em jurisprudência há muito tempo, inclusive, que o procedimento a ser adotado em substituição de testemunhas é utilizado pelo CPC. Então, tendo em vista essa compatibilidade e a aplicação subsidiária já ocorrer há muito tempo, para que seja o seu amigo colher o seu depoimento a título de declarante, não como testemunha, com base no artigo 447, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC, cumulado com o artigo 3º do CPP, que é aplicado subsidiariamente. Por essas razões, a defesa requer que seja definida a contradita e que o seu amigo seja ouvido como mero declarante, sem força probatória. Acusação, manifestação. O Ministério Público pede o deferimento da contradita, né? Como o próprio nome já diz, a aplicação subsidiária de qualquer dispositivo, ele requer que haja uma omissão legislativa e, no entender do Ministério Público, que desconhece as doutrinas e as jurisprudências mencionadas, o Código de Processo Penal foi exaustivo ao tratar o tema da prova testemunhal, nesse sentido, somente nas hipóteses previstas no artigo 207 e 208, é que o juiz, no processo penal, não colherá o compromisso da testemunha. Assim, nesse sentido, o Ministério Público se manifesta pela oitiva da testemunha de acusação arrolada, a única testemunha, inclusive, né, que ainda reside aqui nessa comarca e que nós entendemos ser importante para o esclarecimento dos fatos. Só complementando, o artigo 214 do CPP, ele é expresso, né, e fala no seguinte sentido: o juiz fará consignar a contradita ou a coerção e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Tá certo. Considerando o nosso Código de Processo Penal, um código muito antigo, 1941, infelizmente ele peca nessa parte, esse tema de impedimento e suspensão de testemunha. Entendo que é relevante a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. E nesse sentido, eu vou colher a manifestação da defesa, porém mantendo a oitiva na condição de informante, tá certo? Tá. Eu vou dispensar o compromisso, mas a sua oitiva será realizada, tá bom? O Ministério Público quer que conste em ata. Bom, senhor Arlindo da Silva Araújo, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O senhor está aqui na condição de testemunha, conforme o senhor escutou aqui, eu acolhi a contradita, eu não vou fazer o compromisso do senhor de dizer a verdade. No entanto, eu peço que o senhor responda às perguntas da maneira mais fiel possível a realidade dos fatos, tá bom? Ok. Tá. Ministério Público, perguntas. Excelência, eu vou pedir só para ele sentar virado para os jurados, se possível. Doutor, o nosso problema é que atrapalha a nossa gravação. Pelo menos de lateral, pode ser de lado, então. Virado para cá. Ok, de lado aqui. Essa é uma questão. A oitiva das testemunhas começa a ter expressamente. Depois é franqueada as partes. Porque o procedimento do júri, o procedimento especial, ele franqueia essa questão. Primeiro pergunta se o juiz, até porque o juiz é imparcial ao processo, e formular perguntas sem nenhum tipo de induzimento à testemunha. E após, é franqueada a parte sucessiva do Ministério Público e após a defesa. Doutor, nosso Código Penal, ou de Processo Penal, de 1941. Então, como o senhor já sabe, o processo moderno, né, dispõe que as partes que estão litigando e o juiz é imparcial façam as perguntas à testemunha. Mas, obviamente, fica a critério de Vossa Excelência, né,
regulamentar o trabalho aqui hoje neste plenário. Eu, como sempre, adotei a sistemática, né, até depois a aplicação que eu entendo mais adequada à instrução probatória, até porque o juiz ele não produz prova. Quem produz prova é a acusação, defesa também, já numa perspectiva mais constitucional, também pode produzir suas contraditórias. Então, eu vou manter a oitiva da forma como eu sinalizei aqui, acusação, defesa, depois eu passo perguntas dos jurados, depois para as perguntas que entenderem cabíveis. Só dá uma acompanhada. Perfeito. Assim tá bom? Tá ótimo, tudo bom? Tá bom para vocês? Tudo bom, seu Arlindo? Tudo bem, graças a Deus. Certo? Eu sou promotora de justiça. Eu vou lhe fazer as perguntas, mas hoje o nosso objetivo é esclarecer um pouco os fatos que estão sendo julgados, né? E o objetivo, então, é que essa prova consiga atingir os jurados, por isso eu pedi para o senhor sentar dessa forma, certo? Ok. O senhor é pai do Elenilson? Sou padrasto. Você é padrasto? Você criou ele desde quantos anos? Tem de 10 a 11 anos de idade. Certo. O senhor poderia contar para a gente como foi o dia dos fatos, como o senhor tomou conhecimento do assassinato dele? Mais ou menos. Certo, fique à vontade. Pode contar para a gente o que o senhor se recorda, certo? Ok. No dia 6 de março de 2022, Elenilson Bezerra Santos e a Roberta, nesse dia eles foram por Beira Rio, curtir a vida, e lá ficaram lá até de tardezinhas, e aí depois vieram para sua casa, para a Praia da Costa, onde eles residiam. E lá começaram uma discussão, os dois. E neste momento ela pediu R$5 a ele para comprar droga. Infelizmente ele não tinha mais esses R$5, que antes ele já tinha gastado lá no Beira Rio. Então ele não tinha mais esses R$5. E aí começaram a discutir novamente. Aí foi um momento que elas ficou bem assim, nervosa, assim. Aí ela foi à cozinha, pegou uma faca e veio em torno dele. E ele, sem esperar nesses momentos, aí ela foi, deu umas facadas nele. Assim porque eu soube. Viu? O senhor disse que soube, né? O senhor ficou sabendo. Isso. O senhor ficou sabendo através de quem nessa história? De Marina, que morava junto com ela, na mesma casa. Marina morava junto com ela, né? O Exatamente. senhor disse que eles estavam na Beira Rio, aqui na cidade, Exatamente. passaram o dia e retornaram para casa. Exatamente. Eles moravam juntos, é isso, na Praia da Costa? Morava assim. Certo. Como era esse ambiente? Era uma casa que eles moravam? Era como se fosse uma pousadinha. Uma pousada? Estava fechada essa pousada? Não funcionava normalmente? Normalmente. E eles moravam lá? Morava lá. Moravam o quê? De favor, é? De favor. Entendi. E quem mais morava lá? Marina. Marina? Sim. Tinha mais alguém? Marina era casada? Era casada, assim. E o marido dela morava lá também? Também. Entendi. E eles tinham filhos? Marina e o marido? Tinha uma filha. Tinha uma filha. Então moravam todos nessa casa, Nessa junto casa. com o Elenilson e a Roberta. Exatamente. Elenilson e Roberta tinham filhos? Não. Não tinham filhos. Mas a Roberta tinha filhos? Tinha. E moravam lá também? Também. Certo. Então morava todo mundo nessa mesma casa. Não era só eles que moravam lá. Com certeza. Certo. E aí, era onde? Era um quarto da pousada? Era numa casa ao lado, numa casa ao fundo? Eu queria que você explicasse. Você já foi lá? Fui lá no dia que aconteceu o fato. Certo. E aí você pode explicar pra gente onde é que eles moravam lá? Se era todo mundo junto, se dormia todo mundo Não, acho que junto? tinha um lugarzinho mais separado. Aham. Em uma parte, um quarto era dele, e outra parte era de Marina. Ah, certo. E você sabe dizer como foi que o Elenilson foi parar lá? Como é que ele foi morar lá? Por que ele foi morar lá? Ela que chamou ele. Ela, a Roberta. Sim. Certo. De aluguel, porque não tinha mais onde morar. Eles não tinham onde morar. Aí Marina foi e chamou os dois para morar junto. Certo. Lá nessa E qual era a relação de Marina com ela? Com a Roberta? Aí eu não sei dizer, porque eu conheci elas naquele momento,
Entendi. Você não sabe dizer anteriormente Exatamente. se era parente, se era amiga. Desculpa, era ex-sogra. A Marina era ex-sogra dela. Exatamente. Certo. E quanto tempo tinha, mais ou menos, quando aconteceu isso? Que o Elenilson estava junto com a Roberta? Mais de um ano e pouco. Aí era uma relação de 1 ano e pouco, Mais ou juntos, menos isso. né? O seu filho Elenilson, ele tinha quantos anos quando ele foi assassinado? Ia fazer 22 anos. 22 anos. Antes disso, ele já tinha se relacionado com outra pessoa? Não. Não tinha se relacionado com outra pessoa. Né? Foi Tinha ela. namorada, Que eu saiba, que você que tinha apresentado a família, não. Foi a primeira relação foi a dele. primeira dele. E você podia contar pra gente como era o seu filho? Ele era um bom menino, trabalhava de domingo a domingo para sustentar o vício dela e também a casa, né, a família. O vício dela, ela era usuária de drogas. Exatamente. Certo. E bebida também? Eles viviam um pouquinho assim, né, mas é bem difícil assim. E ele usava também drogas? Até onde eu sabia, até onde eu sei, não. Antes de morar com ela, ele morava com o senhor? Exatamente, com certeza. Entendi. E aí o senhor também, durante esse período que ele morou com você, esses 20 anos, o senhor não teve conhecimento nenhum de ele ser usuário de nenhum tipo de droga? Nunca vi dizer, nunca soube também não. O senhor disse que ele era um trabalhador, né? Trabalhava para sustentar a família. Ele trabalhava com o quê, senhor Adilson? Ele era caranguejeiro. Caranguejeiro, trabalhava aqui no Mangue, certo. E você disse que eles não tinham filhos, mas ela tinha filhos, né, de relações anteriores. Exatamente. Entendi. E como é que era essa relação dele com os filhos dela? Ele gostava muito dos filhos dela. Inclusive, ela estava grávida já, eu fui para a companhia dele. Ele ajudou a dar todo o suporte da gravidez para ela. Quando eles se conheceram, ela estava grávida. Exatamente. Entendi. E aí, assim como o senhor, ele criou também o filho dela, como se o pai Exatamente. fosse. Com certeza. Certo. Como era a relação do senhor, seu Arlindo, com a Roberta? Como era a relação do senhor com a Roberta durante esse período que seu filho se relacionou com ela, esse 1 ano? Você conhecia ela de antes ou conheceu? Não. Eu conhecia depois que ele passaram a se namorar os dois. Você conheceu ela já? Já. Entendi. Não conhecia ela das Canadeiras, não. E aí, como era a sua relação? Você frequentava a casa deles? Você apoiava esse relacionamento? Como era? Eu só Pode fui ficar tranquilo. eu só senhor. fui uma vezinha só na casa dela quando morava lá no bairro Antônio Osório. Antes dela ir para esse local. Isso. Entendi. E aí, o senhor tinha boa relação com ela? Eu realmente tinha. Assim, não tinha o que dizer dela assim no momento. Aham. Para mim era normal. Entendi. O senhor já presenciou alguma discussão entre eles, alguma briga? Não, eu só vim só falar. Você ouvia falar? O que é que você ouvia falar? Quem é que falava com o senhor? Quem é que falava? Pessoal da rua mesmo. O pessoal aqui da cidade, da rua onde eles moravam? Sim, Os vizinhos. Sim, nos bairros mesmo ali. E falavam o quê? Os dois só viviam brigando. Entendi. Os dois só vinham brigando. Brigando, exatamente. Entendi. E eles descreviam algum ato de violência? Se ele batia nela ou ela batia nele? Como é que era isso? Ele nunca soube que ele batia nela, não. Você já viu ela ferida alguma vez na rua? Também Quando não. foi lá? Nunca viu, né? Agora ele eu já vi. Você já viu ele ferido? Chegava em casa todo arranhado. Arranhado? Sim. E aí você perguntava pra ele: o que foi isso, meu filho? Que você tá todo arranhado? A gente perguntava, E ele falava o quê? ele negava um pouquinho. Mas sabendo que foi ela. Entendi. E aí o senhor sabia então que ela batia nele, era isso? Exatamente. Certo. Já teve algum episódio, seu Arlindo, que o senhor foi na casa dela ameaçar ela? A Roberta? Nunca. Ninguém da nossa família. Entendi. Quando o senhor conheceu ela, ela já estava com seu filho, né? Então a casa que o senhor poderia ter ido seria a casa dela e do seu filho. Exatamente. Nunca aconteceu isso. O senhor tem outras filhas? Temos, sim. Eu criei 7. O Elenilson tem irmãs, então? Mulheres? Sim. Existia algum tipo de rixa, rivalidade entre essas irmãs do Elenilson com a Roberta? Quem? As irmãs, suas filhas, né? As irmãs do Elenilson. Às vezes tinha aquele renchamento assim, por causa que batia nele, né? Porque elas não gostavam que a Roberta batia nele. Aí Exatamente. quando elas ficavam sabendo, elas ficavam contra a relação. Com certeza. Certo. O senhor sabe dizer seu filho, anteriormente, né, esses fatos, ele teve alguma passagem na polícia, respondeu algum processo, o senhor já foi
chamado para ser testemunha de algum outro processo penal? Não. Nunca. E em relação à ré, Roberta, você ficou sabendo aqui pela cidade alguma coisa em relação à vida dela anterior? Pode perguntar também. Eu perguntei primeiro, né, em relação à vítima, ao seu filho Elenilson, né? Se antes desses fatos que aconteceram em 2022, o senhor tem conhecimento de ele ter sido preso, responder algum processo, o senhor já foi chamado para ser testemunha em algum processo, ou tirar ele da cadeia, alguma coisa assim? Não. Não. Aí eu perguntei, em relação à ré, Roberta, se o senhor tem conhecimento de antes de 2022, ela ter respondido algum processo, ter sido presa, mesmas perguntas? Mas já ouviu falar. Já ouviu falar, né? Mas não tem certeza. O declarante não tem. A pergunta tem que ser para o fato. Não, doutor, não tem essa Não, informação. ela perguntou se a texto, se ele sabia se ela tinha um Inclusive para fim de cálculo de pena. Não, mas isso não, essa Doutor, só um momento. a pergunta foi feita de maneira objetiva e tem pertinência. Ela fez tanto também que ela fez pergunta acerca da vítima. Certo. Tá certo? Então, assim, eu vou manter a pergunta, doutor, porque a pergunta até foi feita de maneira objetiva. Inclusive, eu aproximei o microfone aqui para ter esse cuidado, para saber a forma como essa pergunta estava sendo construída, para saber se a testemunha estava sendo induzida ou não. Tá certo? Então, assim, a pergunta foi feita de maneira objetiva, tem implicação no processo que pode afetar as questões relacionadas à primeira fase da eximidade da pena em caso de condenação. Tá certo? Então, eu vou manter aqui. Só vou ter que acompanhar essa Vamos, questão. tranquilo, sem problema. Posição possível. O seu filho ajudava vocês em casa com os custos da casa? Ajudava, com certeza. Entendi. Depois que ele foi embora, vocês passaram por alguma dificuldade financeira? Não. Alguém precisou fazer tratamento psicológico na família? Não. Quando o senhor recebeu essa ligação, né, dizendo que seu filho tinha sido assassinado, você poderia descrever para a gente como foi essa ligação, quem te ligou e o que falou para o senhor? Quem ligou foi Marina, avisando que Roberto tinha assassinado Elenilson Bezerra Santos. Certo. Aí o senhor foi até o local, veio o corpo do seu filho? Eu demorei mais uns 10 minutos, 15 minutos. Aí minha esposa retornou a ligação novamente para saber se realmente tinha sido acontecido mesmo. Aí ela tornou a confirmar que Roberto tinha assassinado Elenilson Bezerra Santos. Aí eu fui até o local. Quando eu cheguei lá, ele já estava caído, já enrolado já no lençol. A polícia já estava lá? A polícia já estava lá, todo mundo lá. Certo. Então você viu o corpo dele caído no chão, viu a faca? Não vi não. Certo. E como é que você podia fazer para a gente a descrição do local? Como era esse local? Era uma sala? Era um quarto? Onde ele estava caído? Ele estava caído fora da sala. Fora da sala? Da sala. É um ambiente sem paredes. No corredor. Já fora da sala. Entendi. Sabe dizer se esse cômodo ele era muito mobiliado? Era pouco mobiliado? Qual era a mobília que tinha lá nesse cômodo? Eu não sei dizer não. Não se recorda, né? Isso? Eu não cheguei a entrar não. Ah, certo. Nessa parte de fora, onde ele estava, tinha muito sangue, tinha sangue na parede, tinha rastro de sangue vindo de algum outro cômodo da casa, o senhor reparou isso? O sangue estava todo na parede, do lado de fora. Tinha muito sangue. Muito sangue. No chão também. Certo. A Marina, né, que é também conhecida como Sandra, e a filha dela, elas estavam lá no local quando o senhor chegou? Estava assim. Assim que o senhor chegou, você disse que levou 10 minutos mais ou menos, né? Elas estavam lá. E aí elas contaram para o senhor essa história que o senhor contou aqui hoje. Exatamente. Nesse momento. Tá certo. Tá, Joia, muito obrigada, viu, Zé Marino, pela sua participação, contribuição aqui no nosso plenário. Eu agradeço. Beleza? Perguntas? Sabrina, só vou dizer, se eu vir para cá, por favor. Seu amigo, você estava com o Elenilson e com o Roberto no dia do fato? Não. Estava em casa aí. Certo. Você alguma vez já presenciou Roberta solicitando droga para Elenilson? Não. Nunca vi. Certo. O senhor sabe dizer se Elenilson já morou com o Roberto num lugar denominado Faiado? Bairro Antônio Osório. É o mesmo bairro. Entendi. Esse bairro fica próximo da casa de você ou de algum parente de Elenilson? Da sua casa ou de algum parente de Elenilson? Fica próximo?
2 ruas ali depois da gente, da minha. Certo. Esse local que eles moravam anteriormente é mais perto ou mais longe da pousada? Ou da sua casa? A pousada é mais longe da sua casa ou esse local que eles moravam A pousada é bastante longe. Bem longe, né? Você sabe dizer se já presenciou Edmilson consumindo bebida alcoólica? Ele tomava a sua cervejinha dele. Cervejinha ele tomava, mas não era todo dia não. Era lá de vez em quando, dava de vender, aí ele tomava uma. Certo. Como era a sua relação com a Roberta? O senhor falava com ela com frequência, não falava? Falava assim, exatamente, como se fosse normal. Já teve alguma discussão com a Roberta? Não. Você sabe dizer se algum familiar de Edmilson já teve discussão com a Roberta? A Roberta? Sim. Já. Sabe precisar quem era? Quem que foi? Se foi a sua esposa? Se foi alguma filha? As filhas, o irmão dele. Certo. Discussão mesmo. Discussão. Agressão? Já houve algum tipo de agressão? Que eu saiba não. Você não presenciou? Certo. Você se recorda se Edmilson alguma vez já falou com o senhor, disse e apoiou de Roberta? Nunca me falou não, mas eu fiquei sabendo. Certo. Por ouvir dizer. Isso. Mas ele nunca falou diretamente. Não. Certo. No dia do fato, depois que. Quem foi que te avisou sobre o ocorrido? Marina. Se você recorda o horário, mais ou menos? Umas 9 horas, 9h30 mais ou menos da noite. Da noite. Você lembra como é que ela foi, te avisou? O conteúdo? Minha esposa recebeu a ligação dela dizendo que Roberto tinha assassinado Edmilson Bezerra Santos. Certo. O senhor foi até o local, não foi isso? Fui sim, para confirmar se realmente foi verdade. Certo. Quando você chegou no local, quem estava no local? Roberto ainda estava no local? Não, Quem estava no local? era a Marina e a filha dela e o esposo. Certo. Você recorda o nome da filha de Marina? Se não souber, não pode Não me lembro muito assim não, porque eu não tinha muito conhecimento assim não. Certo. O senhor disse agora há pouco e o corpo, viu o corpo? Você viu o corpo, não foi isso? Viu o corpo, sim. Você lembra o cômodo? O cômodo do corpo estava? Mas ali você está repetindo todas as perguntas que a população já fez. Não, só um momento, doutora. Até o momento as perguntas estavam sendo inéditas. Essa primeira foi a primeira pergunta. Não, todas já tinham sido respondidas. Com relação à questão do corpo, já foi feita a pergunta pelo Ministério Público. Quem estava no local? Quem A relação dele com a mãe. Estava, doutora. Só estou perguntando. Senão a gente não sai daqui hoje, né? Não, acusação, por gentileza. Doutor, essa última já foi retida. O senhor já entrou na casa de Roberta? Na casa de Marina? Já frequentou? Não, nunca. E na casa de Roberta, que era uma casa ao lado, você já foi? Nunca. Algum familiar já foi lá? Além, sem ser o senhor, a mãe de Edmilson, irmã, algum parente, sabe dizer? Mas não recordo não. Eu e minha esposa nunca fui não. Nunca fui não. Sabe dizer se Marina bebia? Sei dizer também não. Sei não. Você vai saber dizer. O oficial de vai passar para verificar se os jurados têm perguntas. Quem não tiver, pode rabiscar qualquer coisa no papel, por gentileza.
Temos algumas perguntas aqui dos jurados. Senhor Arlindo, quando o senhor chegou na cena do crime, o senhor sabe onde estava a Roberta? Não sabia, sei não, sabia não. Ela não estava na casa. Não estava na casa. Na acusação, na peça, na denúncia, consta que o crime teria ocorrido na Birudiba. E o senhor relatou que o crime teria ocorrido na pousada. Onde ocorreu o crime? Na pousada mesmo. Lá na Praia da Costa. Não foi na Birudiba. Eu não tenho perguntas. Obrigado pelo seu comparecimento, tá? Você vai dispensar, viu? Obrigado, agradeço.